Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho Naranjo aqui para mais um da Teoria à Prática e hoje eu quero falar com vocês sobre o que eu levo em consideração na hora de fazer uma aposta no Moneyline ou o resultado do jogo ou o famoso 1x2, o mercado mais popular das apostas esportivas. Depois vou dar algumas dicas de apostas nesse mercado, mas antes vamos fazer um feedback de como é que a gente se saiu aí no nosso último programa, as dicas que a gente deu no over 2,5 em todos os jogos da Champions League. Eu esperava acertar no mínimo 3, acabei acertando só 2 e por incrível que pareça eu errei o jogo que eu mais estava confiante, que era o jogo do PSG e do Manchester City, que infelizmente não bateu o over e também não bateu no jogo do Barcelona. Por incrível que pareça o Barcelona também não conseguiu marcar, apesar daquela pressão absurda, então foi um pouquinho de variância, um pouquinho de azar mesmo. Acredito que as análises elas tinham valor pro over, nos outros 2 jogos entrou tranquilo, tanto é que a gente conseguiu mais uma vez aí dar mais um passo no nosso desafio, acertando o over do Real. Parecia muito tranquilo por conta dos gols logo de cara, mas depois do terceiro gol demorou um pouquinho, mas isso aí, investimos lá o que a gente tinha ganho na segunda aposta e com esse over a gente agora tem um saldo de 17 que a gente vai reinvestir numa aposta que eu vou contar pra vocês aí logo mais. Mas vamos lá falar do que eu levo em consideração na hora de fazer as minhas apostas em Moneyline. Eu levo 3 principais fatores para poder fazer esse tipo de aposta. O primeiro são quem são as equipes, né? Quais são os 2 times que vão se enfrentar e a qualidade das mesmas. Se é um time grande, se são 2 times médios, se é um time pequeno, quem são os jogadores, o elenco, né, que compõe essas equipes, se eles vão a campo, então se eles têm um jogador que é principal, um jogador chave, se ele vai poder jogar, se os jogadores que fazem mais gols eles vão participar do jogo, enfim. Qual que é a qualidade daqueles times que vão se enfrentar, isso é muito importante você ter em mente para você ter uma base aí de começar a desenhar o que você vai levar em consideração para aquela partida. A gente vai analisar aí a forma recente na tabela e muitos outros fatores, beleza? O segundo fator que a gente vai levar em consideração é o histórico recente das equipes. Eu gosto de pegar os últimos 5 jogos de cada uma das equipes, especificamente eu pego os 5 últimos jogos no geral, mas eu levo mais em consideração os 5 últimos jogos em casa da equipe que está jogando em casa e os 5 últimos jogos fora da equipe que está jogando fora. Então eu comparo como é que está o desempenho desse time, que muitas vezes ele pode ser uma potência em casa, mas fora de casa não pode jogar tão bem. Então eu gosto de olhar como é que é o desempenho especificamente naquilo que ele vai encontrar no jogo, ou seja, um jogo dentro de casa ou então um jogo fora de casa. Então eu pego um universo de 5 jogos, mas o que isso pode dar um referencial errado da forma da equipe, porque isso muda de tempos em tempos. E você tem que ter sempre em mente também que você tem que estar acompanhando as equipes, porque por mais que os últimos 5 jogos ele esteja bem, pode ter acontecido um fator decisivo, por exemplo, a demissão de um técnico, ou vice-versa, né? A chegada de um novo técnico pode influir para um time que estava mal começar a dar uma nova guinada. Então você tem que, além de prestar atenção nessa razão dos últimos 5 jogos, ver especificamente o que está levando esses times a ganhar ou perder os jogos, porque ele pode vir de 5 derrotas, mas essas 5 derrotas também podem ser para os melhores times do campeonato. Não vai ser tão fácil essa derrota como foi para os grandes times do campeonato. Então, essa análise ela é meio que você vai juntando, né, vários pedacinhos de um quebra-cabeça que pode te dar a noção real do que pode ser aquele confronto. Então a gente teve aí análise dos elencos, análise dos jogadores, né, a equipe que vai a campo, classificação na tabela, né, por que o time está brigando, a forma do time em casa, a forma do time fora. O histórico de confrontos eu não gosto de levar muito em consideração, porque muitas vezes a razão desses jogos é de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Mas o principal e o terceiro fator chave para a hora de você fazer uma aposta em Moneyline é a motivação das equipes, o que elas querem especificamente com aquele campeonato, com aquela competição. No momento que eu estou gravando esse vídeo agora, a gente tem várias competições que estão entrando em reta decisiva e a gente sabe exatamente o que os times estão buscando em cada uma dessas competições. Por exemplo, a gente tem a Libertadores indo para a última rodada, então a grande maioria dos times, quem tinha que classificar já se classificou e quem não tinha que classificar já está eliminado. E também em competições europeias que estão chegando ao seu final, a Premier League, a gente já tem definida a disputa do título, definida a disputa pelas ligas europeias, os times que não querem mais nada e os times que estão brigando pelo rebaixamento. Então se você consegue encontrar situações onde esses 3 pontos eles convergem para uma análise, você tem grandes chances de acertar a sua aposta em Moneyline. Eu vou dar aqui não só 1, nem 2, nem 3, mas 12 exemplos que eu encontrei para os jogos de quarta-feira, onde a gente consegue encontrar aí essas chances de conseguir um bom Moneyline, uma vez que convergem esses 3 fatores, né? A qualidade dos times, um time muito melhor contra um time muito pior, a forma recente, né, o histórico dos times aí, como é que eles vêm se portando na determinada competição, e a motivação, que é, para mim, sempre o fator principal de análise, né? Para Libertadores eu separei 3 confrontos de times que já estão classificados, mas que ainda buscam vencer para ter aquela vantagem de decidir em casa, contra times que já estão eliminados, não tem mais nada o que fazer na competição. Então a gente tem aí o Boca Juniors
contra o Deportivo Cali. O Deportivo Cali já eliminado e o Boca tentando aí conseguir a primeira colocação para jogar na Bombonera e decidir na Bombonera, que é o lugar onde ele mais gosta de eliminar os adversários, principalmente os brasileiros. A gente tem o Corinthians querendo se manter aí na primeira colocação e melhorar o ranking dele para poder, teoricamente, pegar um adversário mais fácil, vai pegar o Cobressal. E a gente tem o jogo do River Plate contra o Tribulhanos. River Plate também jogando em casa para poder defender aí a sua primeira colocação no grupo. Então a gente tem aí os três fatores, ó, times fortes em casa e o terceiro ponto, que é a motivação de times que buscam melhores posições na tabela contra times que não buscam mais nada. Então esses são os três primeiros jogos que a gente tem aí. O Moneyline não está muito alto, aí você pode brincar com handicap ou não, fica a seu critério, mas eu acho que o Moneyline tem grandes chances de entrar nesse jogo e até compor alguma combinada, beleza? No campeonato inglês eu também separei 3 jogos, 3 times que brigam aí por competições europeias contra times que praticamente não tem mais nada o que fazer no campeonato, então a gente tem ótimas situações dessas equipes também jogando em casa, convertindo esses 3 fatores que eu acabei de citar e que eu acredito que eles vão conseguir vencer porque eles têm a motivação, tem o fator casa e tem um elenco melhor. É o Arsenal contra o West Bromwich, o Liverpool que vai jogar contra o Everton e o Manchester United que vai jogar contra o Crystal Palace. O Crystal Palace ainda não fugiu totalmente do rebaixamento, mas está bem tranquilo, então eu acho que esses 3 times, por todos esses fatores que eu acabei de citar também, têm boas chances de vencer, beleza? Vamos para mais 3? Os 3 times que estão brigando pelo título espanhol, são 3 barbadas que coincidentemente também enfrentam times que praticamente não tem mais nada o que fazer na liga. Então eu selecionei também as vitórias do Barcelona, do Real Madrid e do Atlético de Madrid, todas no Moneyline, que também podem eventualmente compor uma combinada, tá bom? E para finalizar, eu selecionei mais 2 jogos aleatórios. Um é do Flamengo, que vai enfrentar o Confiança pela Copa do Brasil. O Flamengo jogando em casa, sempre muito forte, tem um time melhor quando o time que não tem tanta qualidade assim, então o Flamengo tem ótimas chances de vencer. As odds não vão estar muito boas, mas vale o Moneyline. E também a Juventus, que é a líder do campeonato italiano, enfrentando a Lazio, que é um jogo um pouquinho mais complicado, mas tem ótimas chances, porque a Juventus, como eu já falei, ela soma todos esses fatores que eu levo como base para as minhas análises em Moneyline. Então, são essa porrada de jogo aqui, tá tudo explicado também no link desse vídeo, todos os jogos, todas as odds, o horário certinho para você não se perder. Se você quiser comentar aí com quais que você acha legal botar na sua combinada, com um pouco sua combinada para você tentar lucrar muito mais. Alguns outros você pode até dar opinião de se acrescentar um handicap ou não, mas para o nosso programa aí, para o nosso Teoria Prática, vamos colocar tudo no Moneyline e vamos ver se a gente consegue forrar com esses jogos, beleza? Lembrando que para o meu desafio, a pique que vai contar é a pique do Manchester United contra o Crystal Palace. Estou muito confiante na vitória dos Red Devils, estão jogando muito bem, principalmente em casa, contra um time mais fraco. Vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos em casa, então vai contar para o desafio. Eu ganhei 17 na última aposta do Real Madrid, vou reinvestir eles agora a odds de 1,55, beleza? Vamos caminhando nesse desafio e tentar chegar no 1K. Então é isso, galera, chegamos ao final de mais um da Teoria Prática. Espero que vocês tenham entendido os motivos que eu levo para poder fazer as minhas apostas, que tenham curtido, e não deixe de se inscrever na 188bet para poder fazer as suas apostas tanto em Moneyline como em todos os outros excelentes mercados que a casa tem. E vou deixar também aqui o recado para você participar da promoção do jackpot de R$ 1.880, que ninguém ganhou ainda. Mês que vem, se ninguém ganhar, eles vão aumentar, mas vamos tentar buscar ele de uma vez, vamos participar dessa promoção, tentar ganhar esse mega prize que a casa está oferecendo aí. Se você acertar 8 combinadas com odds de 1,70 cada uma no mínimo, você vai ganhar uma bolada de mais de R$ 1.880. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não deixe de comentar. Se você gostou, curta. E também não deixe de se inscrever tanto nas nossas redes sociais quanto no nosso canal do Quero Apostar, que a gente já é mais de 7.000 apostadores e cada vez mais forte, fazendo conteúdo de qualidade para vocês. É isso aí. Forte abraço para todo mundo e boas apostas.